Ainda existem inúmeros mistérios e fenômenos estranhos que desafiam qualquer explicação lógica. De formações geológicas enigmáticas a sítios arqueológicos misteriosos, esses lugares continuam a intrigar cientistas em todo o mundo. No vídeo de hoje, vamos explorar 15 lugares misteriosos que a ciência ainda não consegue explicar. Número 15. Lago Maracaibo. O Lago Maracaibo, localizado na Venezuela, há muito tempo é fonte de água e sustento para as comunidades locais que dependem da pesca. Mas existe um fenômeno extraordinário que acontece ali há séculos. O Relâmpago de Catatumbo, também conhecido como a Tempestade Eterna. É um dos poucos lugares do planeta onde há mais chances de ocorrer uma tempestade elétrica todas as noites do que não haver. Estima-se que essas tempestades produzam cerca de 1 milhão de relâmpagos por ano, podendo durar até 10 horas por noite, durante 140 a 160 noites por ano. Os relâmpagos são visíveis a quilômetros de distância e criam uma atmosfera quase sobrenatural quando estão em atividade. Apesar de séculos de estudos, a causa exata desse fenômeno ainda é motivo de debate. A teoria mais aceita é que ele ocorre por uma combinação única de fatores da região. O ar quente e úmido vindo do Mar do Caribe colide com o ar frio que desce dos Andes, e a topografia do lago contribui para a formação das tempestades. Mesmo assim, muitos cientistas acreditam que o fenômeno também possa estar relacionado à presença de reservas de petróleo e minerais sob o lago, o que ajudaria a criar as condições perfeitas para a descarga elétrica. Independentemente da origem, o Relâmpago de Catatumbo se tornou parte fundamental do folclore e da identidade cultural venezuelana, sendo retratado em obras de arte, músicas e literatura. Além disso, ele tem uma importância histórica notável. Por ser tão constante e previsível, serviu como farol natural para navegadores e marinheiros, guiando-os com segurança pelas águas turbulentas do Lago Maracaibo e do Golfo da Venezuela ao longo dos séculos. Número 14. As Colinas de Chocolate. As Colinas de Chocolate, localizadas na ilha de Bohol, nas Filipinas, formam uma paisagem natural impressionante. Com aproximadamente 1.776 colinas, esse conjunto se tornou um dos marcos mais famosos do país. O nome vem de uma transformação curiosa que acontece durante a estação seca. A grama que cobre as colinas perde o tom esverdeado e adquire uma cor marrom, fazendo com que pareçam montes gigantes de chocolate. O visual é tão incrível que atrai visitantes de todas as partes do mundo. A origem das colinas de chocolate é alvo de debate científico e também de lendas locais. Do ponto de vista geológico, sabe-se que as colinas se formaram a partir da erosão e do intemperismo do calcário, aliado ao soerguimento de antigos depósitos de corais que um dia formaram o fundo de um mar pré-histórico. Ao longo de milhões de anos, a ação da chuva e do vento moldou essas estruturas em cones quase perfeitos. No entanto, a forma extremamente simétrica e a grande quantidade delas ainda intrigam os pesquisadores, já que, em teoria, elas deveriam estar se desgastando com o tempo, o que não acontece de forma significativa. Mas o povo local guarda uma explicação bem mais poética. Segundo a lenda, um gigante chamado Arogo se apaixonou por uma mortal chamada Aloia. Quando ela morreu, o coração do gigante se partiu e ele chorou por dias sem parar. Suas lágrimas, ao secarem sob o sol, teriam se transformado nas colinas de chocolate. Atualmente, o local é uma das atrações turísticas mais conhecidas das Filipinas. Há até um mirante chamado Chocolate Hills Complex, de onde os visitantes podem subir até o topo e admirar a vista panorâmica das colinas que se estendem até onde a vista alcança, criando uma paisagem que parece saída de um conto de fantasia. Número 13. A Zona do Silêncio. Existem alguns lugares no mundo conhecidos por apresentarem fenômenos eletrônicos e magnéticos estranhos, mas nenhum é tão peculiar e lendário
quanto a Zona do Silêncio, ou La Zona del Silencio, localizada no deserto de Chihuahua, no estado de Durango, no México. Essa área remota cobre cerca de 3.800 km², uma extensão árida e quase desabitada, marcada por formações rochosas incomuns e vegetação típica de deserto. À primeira vista, parece apenas mais um trecho isolado de areia e pedras. Mas o que a torna única são os relatos persistentes de distúrbios eletromagnéticos e acontecimentos inexplicáveis registrados ao longo dos anos. O fenômeno mais famoso da região é a suposta interferência em sinais de rádio e equipamentos de comunicação. Viajantes e pesquisadores afirmam que, ao cruzar a área, rádios, bússolas e transmissores simplesmente deixam de funcionar. A causa ainda é desconhecida. Algumas teorias científicas sugerem que isso acontece por causa do alto teor de minerais e metais magnéticos no solo, que interfeririam nas ondas de rádio. Mas outras explicações vão muito além. Há quem acredite que o local seja palco de atividade paranormal ou até extraterrestre, especialmente devido aos relatos de luzes misteriosas e objetos luminosos no céu observados por moradores e exploradores. Apesar das inúmeras expedições científicas realizadas na região, nenhuma conseguiu comprovar de forma conclusiva o que está por trás desses eventos. Por ser tão isolada e inóspita, a Zona do Silêncio continua envolta em mistério. Muitos pesquisadores esperam que, com o avanço da tecnologia, o local revele algo especial sobre a geologia e o magnetismo da Terra. Talvez até se torne uma área importante de estudo no futuro. Número 12. A Floresta Dançante. Na península da Curlândia, uma estreita faixa de areia que se estende pelo Mar Báltico, na Rússia, existe um fenômeno natural que há décadas intriga cientistas e encanta visitantes. Conhecida como a Floresta Dançante, ou Lesnoy Tenets em russo, essa área abriga pinheiros que cresceram de forma totalmente fora do comum. Em vez de crescerem retos e altos, como seria esperado, os troncos dessas árvores se entortam, espiralam e se curvam em formas curiosas, muitas vezes lembrando movimentos de dança. Alguns parecem se dobrar em espirais, outros se curvam em círculos, e alguns até parecem estar ajoelhados no chão. O resultado é uma paisagem surreal, repleta de sombras retorcidas e uma atmosfera quase mágica. Embora existam outras florestas no mundo com árvores de formas incomuns, nenhuma é tão misteriosa quanto esta. Diversos estudos foram realizados, mas a causa exata desse fenômeno ainda é um enigma. Uma das explicações mais populares é que os ventos costeiros fortes e constantes moldam os troncos das árvores ao longo do tempo. Outros acreditam que o solo arenoso e o microclima peculiar da península possam afetar o crescimento das raízes, forçando os troncos a se deformarem. O problema é que, se esse fosse o único fator, todas as árvores deveriam ter formas semelhantes. E não é o que acontece. Cada árvore da Floresta Dançante possui um formato único, o que leva os especialistas a pensar que pode haver outros fatores geológicos ou até biológicos influenciando o fenômeno. Independentemente da causa, o local se tornou uma atração turística popular na Rússia e um símbolo de como a natureza, às vezes, parece brincar com suas próprias regras. Número 11. A Caldeira do Diabo. O Parque Estadual Judge C. Harry Magny, no estado de Minnesota, é uma área de grande beleza natural, cheia de trilhas, cachoeiras e rios cristalinos. Mas o que realmente chama a atenção ali é uma formação enigmática conhecida como a Caldeira do Diabo, Devil's Kettle. O fenômeno ocorre no rio Brule, onde a correnteza se divide em dois fluxos, antes de despencar por uma grande queda d'água. Metade da água segue o curso normal do rio, mas a outra metade desaparece em um enorme buraco rochoso, chamado de caldeira. Durante décadas, cientistas e curiosos tentaram descobrir para onde essa água vai.
Foram realizados inúmeros testes. Jogaram corantes, rastreadores de GPS, troncos, bolas de ping-pong e até pedaços de madeira marcados, esperando que reaparecessem em algum ponto mais abaixo do rio. Mas todos esses objetos sumiram completamente, sem deixar rastro. Isso levou à criação de diversas lendas e teorias, incluindo a possibilidade de que existam túneis subterrâneos ou cavernas ocultas, por onde a água escorre. O mais intrigante é que, alguns metros adiante, o volume do rio aumenta novamente, o que indica que a água realmente retorna ao fluxo principal. Mas ninguém conseguiu rastrear o caminho exato que ela percorre. Com a tecnologia atual, ainda não foi possível mapear as profundezas da caldeira nem entender o trajeto oculto da água. Esse mistério natural transformou o local em um ponto de visitação icônico para cientistas, aventureiros e turistas, todos curiosos para testemunhar de perto um dos enigmas geológicos mais intrigantes dos Estados Unidos. Número 10. Al-Nazla. A Arábia Saudita é famosa por seus vastos desertos e formações rochosas impressionantes. Mas, entre todas elas, existe uma que continua a intrigar geólogos e viajantes do mundo todo: a Rocha Al-Nazla. Localizada a cerca de 50 quilômetros ao sul do oásis de Taima, essa imponente formação de arenito mede aproximadamente 6 metros de altura por 9 metros de largura e se mantém de pé em perfeito equilíbrio, apoiada sobre uma base estreita. O que a torna realmente misteriosa é o fato de que a pedra está dividida ao meio por uma fenda perfeitamente reta e simétrica, como se tivesse sido cortada por um laser gigante. A precisão dessa separação é tão impressionante que muitos acreditam que possa ser resultado de intervenção humana ou tecnologia avançada de civilizações antigas. No entanto, nenhuma evidência arqueológica comprova que a divisão tenha sido feita pelo homem. Geólogos afirmam que a explicação mais provável é natural. O corte teria surgido devido a milhões de anos de erosão, movimentações tectônicas e variações de temperatura, que causaram a fratura exata no arenito. O formato e a simetria seriam o resultado de um acaso geológico raro, uma combinação perfeita entre as propriedades físicas da rocha e o lento trabalho dos elementos da natureza. Mesmo assim, muitos visitantes continuam céticos. Afinal, a fenda é tão precisa que parece impossível acreditar que não tenha sido feita por mãos humanas. Hoje, Al-Nazla é um dos pontos mais fotografados da Arábia Saudita, atraindo geólogos, exploradores e turistas fascinados por seu equilíbrio improvável. Além disso, a região onde ela se encontra é repleta de sítios arqueológicos, com inscrições rupestres milenares, o que reforça a ideia de que esse lugar já teve grande importância espiritual ou cerimonial no passado. Número 9. A Estrela de Tebbe. Os avanços tecnológicos das últimas décadas permitiram que a astronomia alcançasse um nível de observação nunca visto antes. E foi assim que os cientistas descobriram um dos objetos mais misteriosos do universo moderno: a Estrela de Tebbe. Localizada na constelação de Cisne, a cerca de 1.400 anos-luz da Terra, essa estrela se destacou por um comportamento completamente anormal. Os astrônomos costumam detectar planetas observando pequenas variações na luminosidade das estrelas. Quando um planeta passa diante delas, a luz diminui ligeiramente por alguns instantes. Por exemplo, se aplicássemos essa técnica ao nosso Sol, a passagem de Júpiter reduziria seu brilho em cerca de 1%. Mas no caso da Estrela de Tebbe, as quedas de luminosidade chegam a 20%, algo muito além do que qualquer planeta conhecido poderia causar. Essa descoberta, feita pelo telescópio espacial Kepler da NASA, gerou grande alvoroço na comunidade científica. Diversas hipóteses foram levantadas para tentar explicar o fenômeno. Enxames de cometas, cinturões de asteroides gigantescos, nuvens de poeira cósmica e até mesmo a ideia de uma mega estrutura alienígena, como uma esfera de Dyson.
uma construção hipotética que civilizações avançadas poderiam usar para captar a energia de uma estrela. Apesar de essa última hipótese ter capturado a imaginação popular, os cientistas rapidamente descartaram a ideia extraterrestre. Observações mais recentes indicam que a variação de brilho provavelmente é causada por uma nuvem de poeira irregular, composta por fragmentos de cometas ou material remanescente de um planeta destruído. Mesmo assim, a origem e a composição exatas dessa nuvem continuam desconhecidas, e a estrela de Thebe segue sendo um dos maiores enigmas da astronomia moderna. Um lembrete de que o universo ainda guarda muitos segredos, esperando para serem desvendados. Número 8. A estrutura de Richat. No coração do deserto do Saara, na Mauritânia, há uma formação geológica tão imensa que só pode ser realmente compreendida do alto. Conhecida como estrutura de Richat ou simplesmente o Olho do Saara, ela é uma depressão circular de cerca de 40 quilômetros de diâmetro, composta por camadas concêntricas de rochas sedimentares de diferentes idades e cores. De terra firme, é difícil perceber qualquer forma distinta, mas, vista do espaço, a formação se assemelha a um gigantesco alvo natural, com anéis em tons de marrom, bege e azul, que criam uma das imagens mais impressionantes do planeta. Durante muito tempo, acreditou-se que o Olho do Saara fosse o resultado de um impacto de meteorito. No entanto, estudos geológicos posteriores mostraram que não há evidências de choque ou material fundido que confirmem essa hipótese. A teoria mais aceita atualmente é que se trata de um domo geológico formado por movimentos lentos de elevação da crosta terrestre, que ao longo de milhões de anos fez com que as rochas se dobrassem e se desgastassem, criando os anéis concêntricos visíveis hoje. Mesmo assim, há aspectos que continuam sem explicação. O centro da estrutura possui uma depressão profunda que muitos cientistas acreditavam ser resultado da erosão causada pelo vento e pela água. Mas as análises mais recentes indicam que esse processo não seria suficiente para gerar um formato tão simétrico e extenso. Alguns pesquisadores sugerem que a formação pode ter sido influenciada por atividade vulcânica e hidrotermal, seguida por colapsos internos e erosão. Apesar de décadas de estudos, nenhum modelo explica totalmente o formato preciso e a origem exata do Olho do Saara. Além de ser uma maravilha natural, o local despertou o interesse de teóricos e exploradores que chegaram a especular que a estrutura poderia ter relação com a lendária cidade de Atlântida, devido à sua forma circular e localização enigmática. Embora essa ideia não tenha base científica, o mistério em torno da estrutura de Richat continua a inspirar geólogos, astronautas e curiosos do mundo inteiro. Número 7. O Mar dos Sargassos. Ainda que o ser humano conheça bem a superfície dos oceanos, suas profundezas continuam sendo um mistério. E poucas regiões exemplificam isso tão bem quanto o Mar dos Sargassos, no Oceano Atlântico Norte. Esse mar é único no planeta. Não tem fronteiras terrestres, sendo delimitado apenas pelas correntes oceânicas que o circundam. A corrente do Golfo ao oeste, a corrente das Canárias ao leste, a corrente do Atlântico Norte ao norte e a corrente equatorial ao sul. A área total do Mar dos Sargassos é imensa, cobrindo mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, e sua característica mais marcante é a presença de vastas massas flutuantes de algas marrons, conhecidas como sargaço. Essas algas possuem pequenas bolhas de gás que as mantêm à tona, formando tapetes densos que se estendem por centenas de quilômetros sobre as águas de um azul profundo e cristalino. O sargaço é vital para o ecossistema marinho. Serve de abrigo e alimento para inúmeras espécies de peixes, tartarugas e invertebrados. Além disso, o Mar dos Sargassos desempenha um papel essencial nos ciclos de migração das enguias atlânticas, tanto as europeias quanto as americanas, que nascem ali
percorrem o oceano até os continentes e, após amadurecer, retornam para o mesmo ponto para se reproduzir. Um mistério biológico que ainda não é totalmente compreendido. Apesar de sua importância ecológica, muitas perguntas permanecem sem resposta. Não se sabe ao certo como esse mar se formou, por que suas águas são tão estáveis, nem quais fatores mantêm o sargaço concentrado em um só lugar. Além disso, a região enfrenta um grave problema ambiental: a acumulação de lixo plástico e detritos, que flutuam junto com as algas e formam parte do chamado Grande Lixão do Atlântico Norte. Curiosamente, foi no Mar dos Sargassos que cientistas descobriram micro-organismos capazes de se alimentar de plástico, o que pode abrir caminhos para futuras soluções ambientais. Misterioso e essencial para a vida oceânica, o Mar dos Sargassos continua sendo um dos lugares mais fascinantes e menos compreendidos do planeta Terra. Número 6. O Monte Votovara. No remoto território da Carélia, região montanhosa ao noroeste da Rússia, ergue-se um dos locais mais enigmáticos do país, o Monte Votovara. Com cerca de 417 metros de altitude, é o ponto mais alto da região, isolado por florestas densas e lagos gelados. Apesar de sua beleza natural, o monte é cercado por misticismo e estranhos fenômenos geológicos que fascinam tanto cientistas quanto visitantes. A característica mais marcante do Votovara são as chamadas pedras cogumelo, ou mushroom stones, formações rochosas enormes que lembram cogumelos gigantes. Algumas chegam a medir 9 metros de altura e parecem equilibrar-se de maneira impossível sobre bases estreitas. Durante muito tempo, acreditava-se que essas pedras haviam sido esculpidas e posicionadas por civilizações antigas, servindo como altares ou locais sagrados. Contudo, estudos mais recentes sugerem que elas podem ter se formado de forma natural, resultado de forças geológicas ocorridas há milhares de anos. A principal hipótese é que essas formações sejam consequência da atividade glacial da última era do gelo. Enquanto as geleiras avançavam e recuavam, exerceram enorme pressão sobre as rochas, provocando rachaduras e erosões que, com o tempo, moldaram as colunas e chapéus de pedra. Outra possibilidade é que abalos sísmicos ou cursos subterrâneos de água também tenham contribuído para modelar o terreno de forma tão peculiar. Para os povos nativos carelianos e Sami, entretanto, o Monte Votovara tem um significado espiritual profundo. Segundo as lendas, ele seria um portal para o mundo dos espíritos, e suas formações de pedra, obras deixadas por gigantes mitológicos. Muitos visitantes afirmam sentir uma energia incomum no local e relatam fenômenos inexplicáveis, como falhas em bússolas e ecos estranhos. Científico ou sobrenatural, o Monte Votovara permanece um dos lugares mais misteriosos e magnéticos da Rússia. Número 5. As luzes de Hesdalen. Em um vale remoto do centro da Noruega, chamado Hesdalen, ocorre um dos fenômenos mais intrigantes e bem documentados do planeta: as luzes de Hesdalen. Essas luzes misteriosas aparecem no céu em forma de esferas brilhantes, colunas luminosas ou orbes que se movem rapidamente, mudando de cor entre branco, amarelo e azul. Relatos confiáveis remontam à década de 1980, embora alguns moradores afirmem que elas já eram observadas desde os anos 30. Diferente de outros casos de luzes inexplicáveis, o fenômeno de Hesdalen foi exaustivamente estudado por cientistas. Foram instaladas câmeras, espectrógrafos, radares e magnetômetros para monitorar a região por longos períodos. As luzes realmente existem. Já foram filmadas, medidas e analisadas, mas a causa continua desconhecida. Entre as hipóteses mais discutidas está a possibilidade de que as luzes sejam plasma ionizado formado por gases e partículas liberadas pelo solo rico em minerais metálicos. Outra teoria envolve o chamado efeito piezoelétrico,
que ocorre quando rochas sob pressão sísmica liberam cargas elétricas, criando brilhos luminosos. Há ainda quem acredite que possam estar relacionadas à atividade atmosférica incomum ou até a algo que ainda não compreendemos sobre a interação entre campo magnético e solo. Enquanto a ciência busca respostas, o fenômeno atrai curiosos, ufólogos e turistas de todo o mundo. O Vale de Hessdalen se transformou em um ponto de observação constante, com plataformas científicas e câmeras automáticas registrando o céu norueguês todas as noites. Mesmo que um dia se descubra a causa das luzes, o fascínio pelo mistério continuará, e Hessdalen seguirá como um dos lugares mais mágicos e enigmáticos da Terra. Número 4. O Mar do Diabo. Quase todo mundo já ouviu falar do Triângulo das Bermudas, o famoso trecho do Oceano Atlântico associado a desaparecimentos misteriosos de navios e aviões. Mas o que poucos sabem é que do outro lado do planeta existe uma região semelhante, igualmente envolta em mistério. O Mar do Diabo, também conhecido como Triângulo do Dragão. Localizado no Oceano Pacífico, entre a costa do Japão, a ilha de Guam e as ilhas Bonin, o Mar do Diabo tem uma longa história de relatos de desaparecimentos inexplicáveis, falhas em bússolas e aparições de luzes estranhas. Entre os casos mais famosos está o do USS Cyclops, um enorme navio de carga da Marinha dos Estados Unidos, que em 1918 desapareceu sem deixar rastros junto com seus 309 tripulantes, sem enviar qualquer sinal de socorro. Até hoje, nenhum destroço foi encontrado, e o desaparecimento continua sendo um dos maiores mistérios navais da história. Além disso, há registros de anomalias magnéticas, equipamentos eletrônicos que falham repentinamente e tempestades violentas que surgem do nada. Esses relatos alimentaram teorias que vão desde forças sobrenaturais e portais interdimensionais até atividade alienígena subaquática. A ciência, no entanto, oferece explicações mais plausíveis, embora igualmente fascinantes. Especialistas acreditam que a região do Mar do Diabo sofre com condições meteorológicas extremamente instáveis, onde tufões, tempestades tropicais e redemoinhos de água se formam com frequência, podendo engolir embarcações sem deixar vestígios. Além disso, a área está próxima da Fossa das Marianas, uma das partes mais profundas e geologicamente ativas do planeta, onde ocorrem erupções vulcânicas submarinas e abalos sísmicos regulares. Esses fenômenos poderiam causar distúrbios magnéticos e alterações bruscas nas correntes marítimas, o que explicaria grande parte dos desaparecimentos. Mesmo assim, o Mar do Diabo continua a inspirar lendas, curiosidade científica e até medo, mantendo-se como um dos pontos mais misteriosos do Oceano Pacífico. Número 3. A tempestade hexagonal de Saturno. Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar e, com seus impressionantes anéis, sempre foi um dos corpos celestes mais observados e estudados pela astronomia moderna. Mas entre todas as suas peculiaridades, nenhuma é tão intrigante quanto o imenso vórtice hexagonal que se forma em seu polo norte. Essa tempestade em forma de hexágono perfeito foi descoberta pela sonda Voyager, da NASA, no início da década de 1980 e confirmada posteriormente por missões como a Cassini-Huygens, que orbitou o planeta entre 2004 e 2017. O fenômeno é gigantesco. O hexágono tem cerca de 32 mil quilômetros de diâmetro, o que significa que 2 terras caberiam dentro dele. Os ventos dentro dessa tempestade atingem velocidades de até 320 km por hora, e a formação gira em sincronia com o interior do planeta, completando uma rotação a cada 10 horas e 39 minutos. Apesar de décadas de observação, a origem exata da forma hexagonal ainda é um mistério.
Uma das teorias mais aceitas sugere que o formato é causado por interações entre as correntes de jato de Saturno, ventos que circulam em velocidades diferentes e criam ondas estáveis e poligonais na atmosfera. Outros cientistas acreditam que o fenômeno pode ser resultado do efeito Coriolis, provocado pela rotação do planeta, que faria os fluxos de gás se organizarem em padrões geométricos complexos. Há ainda hipóteses que envolvem camadas atmosféricas sobrepostas, que reagiriam de forma diferente à rotação e à temperatura, formando o desenho. O que torna o fenômeno ainda mais fascinante é que a tempestade muda de cor ao longo do tempo. Durante o verão em Saturno, o hexágono adquire tons dourados e amarelados, enquanto no inverno ele se torna azulado, devido às alterações na composição das nuvens e na luz solar que atinge o polo norte do planeta. Mesmo com todos os dados coletados, a tempestade hexagonal de Saturno continua sem uma explicação definitiva. Uma lembrança de que, mesmo dentro do nosso próprio sistema solar, ainda há fenômenos que desafiam completamente o entendimento humano. Número 2. O zumbido de Taos. A pequena cidade de Taos, no estado do Novo México, parece um lugar comum à primeira vista, tranquila, artística e cercada por montanhas. Mas, para muitos de seus moradores, ela esconde um mistério sonoro que há décadas intriga cientistas e curiosos do mundo todo. Esse fenômeno é conhecido como o zumbido de Taos, um som grave, contínuo e quase hipnótico, descrito como um ronco distante de motor a diesel ou o murmúrio constante de um subwoofer invisível. O mais curioso é que nem todos conseguem ouvi-lo. Apenas uma parte da população, estimada entre 2% e 3%, relata perceber o som, geralmente durante a noite, e com intensidade suficiente para causar insônia, ansiedade e desconforto físico. Relatos começaram a surgir no início da década de 1990, quando um grupo de moradores enviou uma petição ao governo dos Estados Unidos pedindo uma investigação oficial. Cientistas e engenheiros realizaram medições acústicas e magnéticas detalhadas, tentando identificar a origem do som. Foram consideradas diversas hipóteses: máquinas industriais distantes, frequências geradas por linhas de energia, transmissões militares, atividade sísmica e até ressonâncias criadas por formações subterrâneas. Nenhuma delas, entretanto, conseguiu explicar o fenômeno com clareza. Alguns pesquisadores sugerem que o zumbido possa ter origem psicológica, uma espécie de alucinação auditiva coletiva, induzida por fatores ambientais, como o isolamento e a ansiedade. Mas, novamente, nada foi comprovado. Enquanto o mistério persiste, os moradores que ouvem o som relatam sofrer intensamente com suas consequências, chegando a se mudar da cidade em busca de silêncio. Até hoje, o zumbido de Taos permanece um dos fenômenos acústicos mais estranhos e desconcertantes do planeta, e continua a ser estudado como um exemplo de como o ser humano ainda não compreende completamente os sons que a própria Terra pode produzir. Número 1. As linhas de Nazca. Entre os desertos áridos do sul do Peru, repousa um dos maiores enigmas arqueológicos já encontrados. As linhas de Nazca. Esses gigantescos desenhos traçados no solo cobrem uma área de cerca de 450 km² e representam desde figuras geométricas complexas até animais, plantas e formas humanas estilizadas. As linhas foram criadas entre 200 anos antes de Cristo e 600 anos depois de Cristo, pela antiga civilização Nazca. O processo de construção era aparentemente simples. Os habitantes removiam as pedras escuras e oxidadas da superfície do deserto, revelando o solo mais claro por baixo. No entanto, o resultado foi monumental. Desenhos com centenas de metros de comprimento, que só podem ser vistos por completo do alto. Entre as figuras mais famosas estão o beija-flor, a aranha, o macaco, o condor e o enigmático astronauta.
uma silhueta humana com olhos grandes e aparência que lembra um traje espacial. Por causa dessa imagem e da precisão das linhas, muitas pessoas especularam que os Nazcas poderiam ter recebido ajuda de civilizações extraterrestres, ou que as linhas serviriam como pistas de pouso antigas. A ciência, porém, oferece explicações mais realistas e igualmente fascinantes. Arqueólogos acreditam que as linhas de Nazca tinham funções religiosas e astronômicas, servindo como caminhos cerimoniais, calendários agrícolas ou marcadores de fontes subterrâneas de água, fundamentais para a sobrevivência naquele ambiente desértico. O mais impressionante é que, graças ao clima extremamente seco, à ausência de ventos e à estabilidade do solo, as linhas permaneceram intactas por mais de 1000 anos. Ainda assim, o maior mistério continua sendo como os Nazcas conseguiram projetar e alinhar desenhos tão grandes sem jamais vê-los do alto. A precisão geométrica e a escala monumental dessas figuras demonstram um conhecimento surpreendente de matemática, engenharia e astronomia para uma civilização tão antiga. Até hoje, as linhas de Nazca continuam desafiando arqueólogos e inspirando artistas, historiadores e viajantes, servindo como um lembrete poderoso de que muito do passado da humanidade ainda está envolto em mistério. Com isso, terminamos a reescrita completa dos 15 lugares misteriosos que a ciência ainda não consegue explicar, mantendo a estrutura, o ritmo e todos os detalhes do roteiro original, mas em português natural e envolvente. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!